Bom dia, feliz sábado a todos. Estamos iniciando mais um culto na nossa sala de consagração. Que sejam todos bem-vindos e que a paz de Deus esteja com todos. Hoje, a nossa mensageira é a nossa querida irmã Graça Ribeiro, que já se encontra aqui presente. E eu gostaria já de passar para ela a palavra para que ela possa fazer a oração e dar início ao nosso estudo de hoje. Bom dia, irmã Graça. Bom dia, Kézia. Bom dia a todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir, Kézia? Estamos sim, muito bem. Então tá bom, vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, o Senhor nos despertar e nos trazer aqui, Senhor, para juntos ouvir a sua voz e poder, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Nós estamos, Senhor, distantes uns dos outros, mas o nosso coração ligado a Ti, Senhor, nos une agora pela Tua palavra. Então, nós queremos pedir o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nesta sala e sobre cada um que ainda vai entrar, para que nós, Senhor, possamos estar preparados para discernir a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus propósitos para a nossa vida. Agora, Senhor, nós queremos, de uma forma muito especial, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos prepara, Senhor, para que ao escutar a Tua palavra, nós entendamos, Senhor, qual é a Tua perfeita vontade para nós. E, de uma forma especial, te peço por mim, que Teu Espírito Santo, Senhor, tome posse da minha mente e do meu coração, e que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, venha do Teu trono de glória, venha do Senhor, meu Deus, e em mim, como ser humano, eu seja anulada, Pai, e que somente o Senhor possa aparecer e se apresentar agora nesse momento. Fale com os nossos corações, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Com perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós choramos, já agradecidos por Tua presença e pelo Teu infinito amor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom dia a todos mais uma vez, né? Eu não sei se tem alguém aqui que não esteve no dia que eu trouxe a mensagem, alguns dias atrás. E eu falei que no próximo dia que eu estivesse trazendo a mensagem, então eu estaria dando assim uma continuidade no que foi falado e continuaria então falando para os pais, né? De uma forma muito especial para as mães. Então eu não sei se todas que estão aqui, com certeza tem pessoas aqui que não são mães, mas se você não é mãe, você pode ser alguém responsável por alguém, mesmo que seja indiretamente. De repente você tem um sobrinho, de repente você tem um neto, mas nós aqui precisamos entender a mensagem que o Senhor nos traz nesta manhã. E eu queria muito fazer um resumo breve do que foi falado na última mensagem que nós temos aqui na sala. Nós falamos sobre o chamado de Deus para nós, né, como pais, não só como pais, mas como servos de Deus, e dentro da nossa casa, né, como pais, nós somos chamados a ser sacerdotes, né, sacerdotes do nosso lar, sacerdotes ao Senhor. E nós falamos que o sacerdote, ele trazia em sua testa
uma coroa, o qual estava gravado santidade ao Senhor. Aquela palavra santidade ao Senhor já dizia tudo o que o Senhor esperava, né, desse sacerdote, como representante seu. Então, nós falamos um pouco sobre isso, que nós, né, como servos de Deus, como representantes de Deus aqui na terra e dentro do nosso lar, então é requerido que fica evidente nessas palavras que o Senhor, Ele deseja que sejamos pessoas puras, né? E Ele nos chama para esse propósito especial, nos separa, né, para esse propósito especial. E nós lemos algumas passagens, foi lido algumas passagens, e uma das passagens que nós lemos, de 1 Pedro 2,9, fala que nós fomos chamados para sermos sacerdócio real. E eu analisei com vocês aqui essa palavra, né, sacerdócio real. Sacerdote, nós já sabemos, sacerdócio vem da palavra sacerdote, do exercício, né, do sacerdócio, e nós já sabemos que é separado para o Senhor, é santidade ao Senhor, para ser puro diante de Deus, para servir o Senhor. Mas um sacerdócio real, a gente falou o que é a realeza, né? Também nós vimos lá em Deuteronômio 17, que Deus, quando ele falou sobre o rei, ele falou que o rei deveria também ser uma pessoa especial, que quando eles entrasse na Canaã, que fosse instituir um rei sobre eles, que deveria ser uma pessoa especial. E Deus deu uma ordem para o rei, né, que fosse reinar sobre o seu povo, que ele deveria não multiplicar cavalos, né, não descer para o Egito para buscar multiplicar cavalos. E ali Deus determinou, né, que o rei ele não poderia retornar ao caminho, voltar atrás no caminho. E nós explicamos aqui que esse multiplicar cavalos, ele significa confiar, né, nos recursos do mundo. E voltar atrás ao Egito, voltar ao caminho, é voltar ao mundo e tentar as formas do mundo para poder vencer as batalhas ou para tentar chegar a um objetivo. E nós, então, fizemos uma pergunta: será que dentro do nosso lar, na vida dos nossos filhos, nós temos multiplicado, então, cavalos? Nós temos ido ao mundo, no caso aqui, o Egito simbolizando o mundo, né? Nós temos ido ao mundo, usar os métodos do mundo. Será que nós temos voltado atrás lá no mundo para usar os seus métodos, para aplicar na vida dos nossos filhos? Será que nós temos levado os nossos filhos também nesse caminho? Levado os nossos filhos para o mundo? A ordem expressa que Deus deixou para nós, então, era que nós não deveríamos levar os nossos filhos para o mundo. Então, assim, foi essa mensagem que nós trouxemos para vocês, né? E nós encerramos essa mensagem falando que Deus ele nos chama para esse sacerdócio real, para sermos, né, um povo santo, e nós precisamos levar os princípios de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos aplicar não os costumes do mundo, não as tendências do mundo, as práticas do mundo na vida dos nossos filhos, mas nós temos que levar o sacerdócio santo, né? Santidade ao Senhor na vida dos nossos filhos, para que eles possam reinar na pátria celestial. E aí nós encerramos ali fazendo um apelo para que nós possamos, né, procurar assim a sabedoria de Deus e não os recursos do mundo para aplicar na vida dos nossos filhos. Esse é o resumo da mensagem que nós trouxemos
na última semana que estivemos aqui, no último dia, né? Trazendo para vocês a mensagem. Hoje eu tenho aqui vários textos que eu gostaria de estar lendo rapidinho para vocês aqui na Palavra do Senhor. Tem vários textos que eu gostaria de estar refletindo, porque a Bíblia, Deus é maravilhoso, gente, eu fico impressionada. Deus, ele não nos pede nada que ele não tenha nos orientado, que ele não tenha nos mostrado. Por isso, é muito importante nós nos atentarmos à palavra, porque Deus, um dia ele vai pedir contas para nós. Hoje nós somos livres, a gente faz do jeito que a gente acha que é certo ou melhor, mas Deus, ele nos deixou esse manual, a palavra dele, né? E um dia ele vai pedir contas do que nós fizemos com o conhecimento, a sabedoria que ele deixou escrito para nós, para que nós tivéssemos, então, um direcionamento na nossa vida como servos de Deus, pessoas que aceitaram um dia esse chamado para ser sacerdotes, né, do Senhor. Então, Deus é muito maravilhoso, porque ele vai, sim, nos perguntar o que nós fizemos com tudo isso que ele nos deixou. Mas ele deixou tudo para nós. Ele deixou muita coisa como instrução. E eu queria ler para vocês, são bastante textos aqui, mas eu quero ler esses textos com vocês para que nós possamos, então, entrar na mensagem de hoje. São muitos textos, mas são textos importantes. Se você quiser aí pegar uma caneta e anotar para que você possa ler depois, porque eu vou fazer uma leitura rápida. Primeiro é Provérbios 22, verso 6. Eu quero pedir vocês que, por favor, se você puder, anote, né, esses textos e leia depois. Então, aqui em Provérbios 22, verso 6, começa a primeira instrução que Deus dá para nós, a respeito aí, então, da orientação dos nossos filhos. Verso 6 está dizendo assim, Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, aí no primeiro verso, ensina o teu filho o caminho, no caminho. E a gente não pode esquecer que esse no caminho faz toda a diferença. Não é o caminho, é no caminho. Estando junto com ele, caminhando com ele, né? Ensina, educa o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é você mostrando e falando, faça isso, e fazendo outra coisa. É você fazendo junto com ele, dizendo, esse é o caminho. Agora eu quero pedir vocês que abram em Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 24. Provérbios 13, 24 está dizendo assim. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. A palavra do Senhor está dizendo que se você ama o seu filho, você vai trazer disciplina para ele. Se você ama o seu filho, você vai fazer uso da vara, símbolo aqui da disciplina. Então, está dizendo claramente que se você não faz isso, se você não disciplina o seu filho, você não o ama, né? Então, aqui no verso 24 de Provérbios 13. Agora nós vamos para Provérbios 29, 15. Provérbios 29, verso 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, aqui o texto também é muito claro,
a gente não precisa explicar. Ele está dizendo, então, que a repreensão, ela traz sabedoria para a criança. Ela vai trazer uma educação com sabedoria. Mas, se a criança for deixada a si mesma, ela vai ser uma vergonha para sua mãe. Agora nós vamos em Provérbios 23 e vamos abrir, vamos ler 2 versos aqui. Provérbios 23, versos 13 e 14. Provérbios 23, verso 13 e 14. Está dizendo assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fatigares com a vara, nem por isso morrerá. Então, um conselho aqui, bem claro, que nós devemos, então, disciplinar essa criança para que ela seja educada, porque no verso 14 está falando, tu a fatigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha como é forte esse texto. Então, isso significa que se você estiver corrigindo, você está livrando o seu filho da perdição, né? Bom, agora nós vamos dar uma olhada aqui, lá no Provérbios 29, versículo 17. Deixa eu ver se é esse mesmo, se eu não estou fazendo confusão. Eu já não li. Não, vamos ler. 29, verso 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Então, aqui está dizendo mais uma vez que a disciplina, se você realmente disciplina o seu filho, ele vai te dar descanso. Você vai ser uma pessoa que vai viver em paz, em tranquilidade. Se você disciplina o seu filho, ele vai trazer delícias para a sua alma. Ou seja, ele vai trazer satisfação, ele vai trazer prazer para você. E agora nós vamos, eu quero ler com vocês Deuteronômio verso 6, capítulo 6, aliás. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o verso, só o verso 7. Deuteronômio 6, verso 7. Aliás, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, aqui, Deus instruindo, Deus falando claramente que as palavras dele, e aqui ele está falando precisamente da lei dele, ela estaria no nosso coração para que nós pudéssemos ensinar, falar para os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos, que seja andando no caminho ou que seja sentado dentro da nossa casa, né? Seja qual for a circunstância, nós deveríamos então estar ensinando os nossos filhos a palavra do Senhor. E aqui eu queria ler com vocês também Gênesis 8, versículo 21. Vou ler todos os versos de uma vez, gente, porque eu quero deixar para vocês aqui o que a Bíblia ela vem nos ensinando sobre a orientação que nós devemos fazer com os nossos filhos, como que nós devemos educar os nossos filhos, né? Então, até aí a gente já viu o que Deus requer, qual é a educação correta que Deus requer de nós para com os nossos filhos. E aqui em Gênesis 8, 21 está dizendo assim, e o Senhor sentiu o suave cheiro
E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir novamente o ser vivente como fiz. Deus, ele reconhece, ele fala claramente aqui. Depois do dilúvio, né? Aqui Deus, ele então diz assim, o homem tem o seu coração mau, né? A imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Então, por que a gente precisa ter todo um cuidado em educar os nossos filhos desde muito pequeno? Porque a tendência para o mal, ela é herdada como consequência do pecado. O coração do ser humano, ele já tem essa inclinação para o mal desde a meninice. Se nós não corrigirmos, porque é pequenininho, tadinho, bonitinho, quando ele tiver maiorzinho ele vai entender, será tarde demais. Aqui está dizendo para nós que desde a meninice o homem, então, ele tem a imaginação do coração má. E agora nós vamos ver aqui em Eclesiastes, também no capítulo 8. Eclesiastes, no capítulo 8. Outra coisa falando sobre isso. Aqui no versinho Eclesiastes 8:11. Versinho 11. Está dizendo assim: portanto, não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então, aqui está dizendo claramente que o coração dos nossos filhos está disposto inteiramente para fazer o mal. Então, gente, não precisamos ficar iludidos imaginando que são pequenininhos, que são novinhos, que deixa para depois, e depois ele vai entender. Não. Desde pequeno, o mal está enraizado. E nós precisamos, então, batalhar para combater, né, e tirar essa tendência para o mal. Pelo poder de Deus, com sabedoria divina, né? E o último verso que nós vamos analisar, então, está em Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. Está dizendo assim, Provérbios 22, versículo 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, não tem por onde nós tentarmos achar uma justificativa diante do que a sociedade vem trazendo e vem tentando implantar nas famílias, na consciência dos pais, de que não pode corrigir dessa maneira, de que assim está errado e tal. E Satanás, ele tem trazido todo um projeto, todo um plano para destruir, desfazer essa educação que Deus trouxe, que Deus ensinou, e que nós sabemos que desde lá atrás, no passado, os nossos pais, mesmo com pouca sabedoria, eles já utilizavam. E Deus mostrou para nós desde o início, né? E aqui está falando que para afugentar a estutícia, a maldade, a inclinação para o mal, é necessário, então, a correção com a vara. Então, gente, diante de todas esses versos, todas essas passagens, foram muitas passagens, né, que eu li para vocês aqui,
eu gostaria, então, de estar dizendo para vocês qual será o principal erro que a maioria dos pais cometem. Então, nós vamos falar sobre isso. E, segundo o professor, palestrante e psicólogo Marcos Meyer, o maior erro é o pai achar que amor é dar tudo para o filho, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Tem muitos pais que pensam que ficando muito tempo com o filho já está bom. E ainda assim, estufa o peito, né? E diz assim, olha, eu passo um tempo de qualidade com meu filho. Eu brinquei o dia inteiro com meu filho. Eu separei um final de semana, passei aí sábado e domingo o dia inteiro com meu filho. Eu brinquei com meu filho, passeei com meu filho. E estufa o peito ali e diz que ele passou um tempo de qualidade com seu filho. Gente, não é qualidade. Meus queridos, é intensidade. O pai, ele brinca, ele pula, ele bate papo com o filho, mas ele está ali interagindo ali com o filho, né? Mas sem qualidade. Porque naquele tempo ali que ele está com a criança, naquele tempo, infelizmente, ele acaba deixando todas as regras de lado. Ele não está pensando em limite e ainda pensa assim que eu não vou dar bronca nenhuma no meu filho, porque senão ele pode ficar chateado comigo. Deixa ele, tadinho. Não vou brigar com ele, não. Não vou chamar a atenção dele, não, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Então, muitos pais estão assim, com medo de exercer autoridade, achando que isso é falta de amor. E isso é o grande erro, gente. Amar o filho de verdade, é também dizer não, e é também dizer espere. É preciso ensinar os nossos filhos a saber esperar. É preciso ensinar que nem tudo na vida é na hora que ele quer, nem tudo é como se quer. Eles precisam estar preparados para as frustrações da vida. Isso é ensiná-los a ter maturidade. Outra coisa, precisamos ensiná-los que primeiro vem o dever, depois vem o prazer. E por que eles precisam disso? O seu filho precisa disso. Vamos ver, por exemplo, um filho adolescente. O filho adolescente, ele está estudando, aí ali naquele contexto, né, de estudos, ele tem provas para fazer. Seu filho precisa estudar para o vestibular ou para o Enem. Ele tem muitos exercícios de matemática para resolver, muitas questões de física, muitas questões de português para resolver. E ele precisa saber que, para dar conta de estudar, ele precisa se afastar das redes sociais, deixar o namoro de lado, deixar para depois, ele precisa deixar os bate-papos, as brincadeiras com os amigos, para ele estudar sozinho, por conta própria. Ele precisa ler, ele precisa fazer um resumo, e para ele conseguir fazer isso, ele tem de deixar para depois todo o prazer, né? Eu tenho uma filha, ela está no 2º ano do ensino médio, uma filha de 16 anos. E aqui dentro de casa eu vejo como ela fica aflita com tantos estudos, tantas tarefas, tantas obrigações. E se ela fosse perder tempo numa rede social, num bate-papo, ou se ela já estivesse namorando, como ela iria dar conta disso? Então, é preciso os nossos filhos entender, é preciso que eles entendam
que eles precisam deixar todo o prazer para depois. Então, ele precisa deixar o videogame, as redes sociais para depois. Ele precisa deixar o namoro para depois. E se ele consegue deixar para depois, ele consegue adiar a satisfação do prazer. Então, a gente resume isso em uma única palavra: espere. Ainda não é a sua vez. Eu posso te citar um exemplo de como ensinar o seu filho no seu dia a dia a esperar. Isso é desde pequeno. Vamos supor que você é uma cabeleireira e está atendendo ali uma cliente. Você está atendendo um cliente. E aí seu filho chega e ele te chama impacientemente: mãe, mãe, mãe. Aí você pede, para, e pede ele ali para esperar. Pede ele, né, para esperar você, e você continua conversando, continua ali atendendo o seu cliente. E aí, quando você encerrar ali o seu atendimento, então, quando você encerrar o assunto ali com o seu cliente, o seu filho está ali do ladinho a te esperar ansioso. Então, você vai se abaixar, vai olhar ali nos olhos daquela criança, e você vai dizer: pronto, filho, pode falar. E com carinho, você ouça o que seu filho tem a dizer. Assim, o seu filho vai se sentir muito especial, pois você separou um tempo para ele e ouviu a sua necessidade com amor. Mas, geralmente, o que nós vimos é assim: mãe, mãe, ai, menino, deixa de ser chato, sai para lá, vai brincar, não está vendo que eu estou ocupada? Ou então fala logo assim: fala rápido aí, porque eu não tenho tempo a perder. Fala logo aí o que você quer. Geralmente é dessa forma que tratamos os nossos filhos. Então, o que essa criança está aprendendo? Ela aprende que da próxima vez ela precisa ser mais incisiva. Porque se ela demorar, a mãe explode, e se ela explodir, ela só vai receber bronca e não vai ganhar nada. Então, essa criança aprende a não esperar, a conseguir tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Como? Com grito, com manha e com birra. Aí eu te pergunto: quem que ensinou essa criança? Os pais, né? Claro. Mas na maioria das vezes, a mãe, que passa mais tempo com ele. Então, nós precisamos ensiná-los corretamente. Por isso, mesmo se eu puder dar um celular agora, eu vou dizer: espere, meu filho, esse ano não. Só no ano que vem. Quando a gente faz isso, dói muito na gente. Parece que é ruim. Oh, coitado do meu filho, ele queria tanto e eu estou negando dar a ele agora. Mas não é isso. Na verdade, você está dando um grande presente para ele, que é espere. Então, quando ele realmente tiver que esperar, ele vai saber esperar. Ele vai saber deixar para depois. Aí você pode então me perguntar: mas ele vai fazer o que agora? Ele vai estudar, vai batalhar, e isso faz parte da maturidade emocional. O seu filho precisa ouvir, seu filho precisa ouvir não para desenvolver a resistência à frustração. Porque ele vai chorar, vai fazer manha, aquela manhãzinha, né? Mas ele vai ver que nada mudou, né? Que você continua firme,
continua sendo não. Ou seja, se os pais precisam ter consistência, tem que ser naquele momento. E eu queria contar uma experiência para vocês aqui, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Tem muitos pais de crianças que dão um chilique no supermercado. Aliás, tem muitas crianças, né, muitos casos de crianças que dão um chilique assim no supermercado. Vocês já viram? E muitos pais não sabem como agir. Eu vou contar para vocês uma experiência rapidinho. Quando eu era solteira, isso aconteceu, eu era solteira ainda. Eu tinha uma sobrinha muito querida, porque era a netinha caçula da família. E a minha cunhada, ela estava num supermercado e eu tinha acabado de entrar ali, por coincidência, junto com meu namorado. No caso, já era o Joel, meu esposo, mas nós éramos namorados. E a gente entrou ali e a gente escutou como que eu vou dizer? Um show mesmo, um show muito alto, um barraco bem forte. E eu reconheci a voz da mãe, que ficava ali naquela peleja, e tentando acalmar a criança. Era a minha sobrinha dando um show no supermercado, porque ela queria um chocolate. E por mais que ela chorava e esperneava, a minha cunhada disse para ela que não ia dar aquele chocolate. Só que ela não sabia como dizer, e a criança só gritava, gritava. Por fim, essa criança deitou no chão e começou a jogar as pernas para todo lado, e começou a jogar coisas no chão. E eu fiquei com muita vergonha ali naquele momento, de dizer que era minha sobrinha, mas eu passei a mão na mão do meu namorado e falei, vamos sair daqui. E depois eu pensei, não, eu vou conversar com a minha cunhada. Eu chamei ela, falei com ela assim, Deise, pega a Bruna, pega ela pela mão e sai com ela ali fora, senta com ela e conversa com ela, mesmo ela estando chorando, conversa com ela, não dê esse chocolate. Mas, Graça, se eu não der esse chocolate, ela não vai quietar e ela vai ficar me fazendo passar vergonha daqui até lá no estacionamento. Eu falei, não tem problema. Pega ela e leva ali fora e conversa com ela. Resumindo, ela saiu com essa menina, assim, quase que arrastada. A menina estava vermelha de tanto chorar. Mas eu fui com ela lá e eu falei com ela, Deise, conversa com a Bruna. Senta, abaixa e conversa com ela. Ela conversou com ela, aquilo ali não resolveu muito, e a Bruna saiu do estacionamento ali, chegou em casa, ela ainda estava fazendo birra. Mas depois eu chamei a minha cunhada e orientei ela como que ela deveria proceder naquele momento. Como que ela deveria fazer. E a minha cunhada passou a praticar aquelas orientações. E hoje, a Bruna cessou com aquelas pirraças e hoje eu fico vendo. A minha cunhada, ela ficou viúva, os filhos dela eram 3, todos eles eram pequenos ainda. A Bruna era a mais velha e todos esses filhos dela, eles são uma bênção. Eles dão muita alegria para ela. Todos estudaram, todos têm profissão, todos trabalham, todos são bem realizados na vida. E hoje eles amparam ela, porque ela criou eles assim, fazendo faxina mesmo. Porque meu irmão faleceu e eles eram bem novinhos ainda. E esses meninos são muito bem educados. E eu estou dizendo para vocês, naquele dia, a Deise resolveu
mesmo não sendo uma pessoa cristã. Ela resolveu a seguir as orientações que ela recebeu. Nós temos, então, que pedir a Deus sabedoria, porque a criança, ela precisa ser orientada da forma correta. Ali dentro do mercado, a criança pede, ela chora, ela grita, ela faz escândalos, ela dá chilique. Mas se você dizer não, ela vai saber que aquilo ali não vai funcionar. Mas para isso você precisa ter sabedoria, porque dependendo de como você fala, você não vai ajudar essa criança, você vai prejudicar. Então você precisa buscar a sabedoria de Deus. O pai que tem sabedoria, ele vai saber como falar, qual é o tom da sua voz, quais as palavras que vai usar. Então, uma coisa é certa, você precisa saber que o não e o espere são duas palavras que o seu filho precisa ouvir. O seu filho precisa familiarizar com essas palavras. E com essa postura firme, a criança cresce com maturidade. Então, essas duas palavrinhas, não e espere, são muito importantes para serem usadas na orientação da sua criança e também do seu adolescente. Na orientação, na verdade, dos nossos filhos. Porque essa criança, sabendo que precisa aprender a esperar, e que nem tudo será quando e como e na hora que quiser, essa criança vai crescer com maturidade emocional e não dará escândalos no futuro, nem trará dor, nem vergonha e nem sofrimento para si e sobre os seus pais. E nem será um problema na sociedade. Em resumo, na maioria das vezes, são os pais que estão estimulando nos filhos esses defeitos. E esses defeitos vão para a vida toda. E essa criança ela vai ser infeliz. E isso vai passando de geração para geração. Eu queria, para nós encerrarmos, então, essa mensagem, essas orientações, eu queria trazer agora a orientação do que o Espírito de Profecia fala para nós. Aqui, no livro Lar Adventista, nós temos muita orientação, muito. E se você quer ter sabedoria de como orientar, de como educar, de como instruir o seu pequeno, leia o Lar Adventista, porque ele tem muita sabedoria para que nós possamos lidar, não só com nossos filhos, mas com o nosso cônjuge, com nossos familiares, com as nossas coisas na nossa vida, de uma forma geral. Mas eu quero ler para vocês aqui o que Deus está nos ensinando aqui através do que Ellen White escreveu. Aqui no capítulo 75, na página 467, está falando um pouco sobre o perigo da liberdade ilimitada. Está dizendo assim: pais, vossos filhos não são protegidos convenientemente. Nunca devem obter permissão para sair e entrar quando desejam, sem o saberdes ou consentirdes. A irrestrita liberdade que se confere às crianças desta época demonstrou ser a ruína de milhares. Há quantos se permite ficar nas ruas à noite e os pais se contentam em ignorar os companheiros dos seus filhos? Não raro são escolhidos companheiros cuja influência tende unicamente para a desmoralização. Sobre a proteção da noite, rapazes se unem em grupos para aprender suas primeiras lições em jogos, cartas, para fumar e beber vinho ou cerveja. Filhos de pais religiosos
se arriscam a entrar em bares para petiscar ou para qualquer outra extravagância semelhante, e assim colocam-se no caminho da tentação. A própria atmosfera desses ambientes está impregnada de blasfêmia e poluição. Ninguém pode permanecer por muito tempo aí sem se corromper. É em virtude de tais associações que jovens promissores estão se tornando bêbados e criminosos. É preciso guardar-se contra as próprias fontes do mal. Pais, a menos que saibais que ambiente é próprio, não permitais que vossos filhos saiam à rua depois de cair a noite, a fim de se empenharem em competições esportivas ao ar livre ou se encontrarem com outros rapazes com o propósito de se divertirem. Se esta regra for rigidamente imposta, a obediência torna-se a habitual, cessando-se o desejo de extravagância. E aqui, na página na página 469, está dizendo assim, falando sobre contenção firme e bondosa. Não devem os pais ceder às inclinações de seus filhos, mas seguir o caminho claro do dever que Deus traçou, restringindo-os com bondade, negando com firmeza e determinação, mas também com amor, no que respeita a seus errôneos desejos, guiando com coração fervente e perseverante, guiando-os com oração fervente e perseverante esforço os seus passos do mundo para o céu. Os filhos não devem ser deixados a vagar pelos caminhos a que estão acostumados, a penetrar nas avenidas que se abrem por todos os lados, afastando-se do caminho reto. Ninguém está em tão grande perigo como os que não conhecem qualquer perigo e não têm a paciência da cautela e do conselho. Guardai vossos filhos de toda a influência objetável possível, pois na meninice eles são mais prontos para receber impressões, seja de dignidade moral, de pureza e docilidade de caráter, seja de egoísmo, impureza e desobediência. Uma vez influenciados pelo espírito de murmuração, orgulho, vaidade, impurezas e a nódoa poderá ficar indelével pelo resto da vida. É em virtude da falha educação do lar que os jovens são tão pouco dispostos a se submeterem à devida autoridade. Eu sou mãe, sei por isso que o que digo quando afirmo que os jovens e as crianças não estão apenas mais seguros, porém, mais felizes, sob salutar restrição, do que quando seguem suas próprias inclinações. E para finalizar, eu quero ler aqui agora na página 323. Aqui, ela está falando por que alguns pais falham. Na página 323, ela está dizendo por que alguns pais falham? Alguns pais, embora professam ser religiosos, não põem diante dos filhos o fato de que Deus deve ser servido e obedecido, de que a conveniência, o prazer ou a inclinação não devem interferir com o que deles reclamam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este fato deve estar entretecido na própria vida e caráter. A correta concepção de Deus mediante o conhecimento de Cristo, que morreu para que pudéssemos ser salvos, deve ser impressa na mente deles. Pois, podeis pensar, pais, que não tendes tempo para fazer tudo isso, mas deveis tomar tempo para fazer a vossa obra na família, pois, do contrário,
Satanás suprirá o que falta. Cortai fora de vossa vida tudo o que impeça a execução desta obra, e educai vossos filhos segundo a ordem de Deus. Negligenciai tudo o que for de natureza temporal. Mostrai-vos satisfeitos em viver economicamente, restringi vossa necessidade, mas pelo amor de Cristo, não negligencieis o ensino religioso vosso próprio e de vossos filhos. Ela que dá o conselho, aqui ela mostra para nós o caminho para endireitar essas coisas na vida dos nossos filhos. Qual é a forma de educar os nossos filhos? Ensinando o caminho, ensinando no caminho. Retirando da vida nossa tudo que é embaraço para impedir que nós possamos educar os nossos filhos. Nós, às vezes, corremos atrás de tanta coisa, nós queremos tanta coisa, ficamos pensando que nós temos que dar tudo para os nossos filhos. Nós ainda ficamos assim, pensando, eu não tive isso, eu quero dar isso para o meu filho, eu quero dar isso para minha filha. E nessa corrida louca atrás do conforto, atrás de saciar os nossos filhos e o nosso próprio ego, na verdade, nós estamos colocando embaraços, nós estamos negligenciando a educação dos nossos filhos, porque nós estamos ocupados demais, correndo atrás de coisas temporal, de coisas fúteis. E os nossos filhos estão deixando de receber a orientação, os nossos filhos estão deixando de conhecer a Cristo, os nossos filhos estão deixando de ser moldados desde a sua meninice a temer o Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós aprendermos a temer a Deus, sabendo que um dia vamos nos apresentar diante dele e ele vai dizer para mim e para você onde estão os filhos que eu te dei. Eu deixei na Bíblia, eu deixei escrito um manual para que você pudesse aprender a educar o seu filho. Para que o seu filho fosse moldado santidade ao Senhor. Para que o seu filho fosse separado do mundo. Eu instruí você como deveria fazer, mas você amou mais o seu filho do que a mim. E você amou mais as coisas do mundo do que o seu filho. É isso que Deus vai falar. Então, nós precisamos decidir hoje. E aí você pode pensar, mas o meu filho já cresceu. O que fazer se o meu filho hoje já está longe? Saiba você que o seu filho te observa. É você a imagem que ele contempla, onde ele estiver. Você precisa dedicar a sua vida em temer o Senhor, em santidade ao Senhor. Buscar na fonte a sabedoria que você precisa para dar um conselho para o seu filho, que às vezes liga chorando, porque fez algo errado e não sabe como consertar. Porque está perdido e não sabe o que fazer. Porque não tem força para sair da situação em que ele foi levado. Que o inimigo talvez está judiando dele. O inimigo pode estar batendo nele. Ele te liga, não é para você dar uma bronca nele. Ele te liga porque em você ele espera receber uma palavra que vai ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Você precisa estar preparado, você precisa estar com as palavras sábias, diretas do trono de Deus, para não falar como homem, mas para falar como Deus. Porque
Você é o canal, você é o instrumento de Deus para orientar o seu filho. Deus vai usar os pais para orientar os filhos. E para finalizar, eu acho que já passei aqui, eu não estou conseguindo ver a hora, mas só para a gente finalizar, eu queria contar para vocês uma experiência minha, rapidinho, porque eu vou ler um texto aqui e eu me lembrei dessa experiência. Quando, graças a Deus que isso aconteceu, quando eu vim para a igreja, o meu filho mais velho, ele tinha apenas 2 anos. Então, eu considero que ele também ele é também um adventista quase que de berço, né? 2 anos ele ainda dormia no berço. Mas eu aprendi numa lição do rol do berço. Eu aprendi algo que fez toda a diferença na criação dos meus filhos. Eu peguei a lição para estudar com meu filho, todos os dias eu estudava com ele, e ali na lição do rol do berço, eu vi uma sugestão. Eu não me lembro o tema que estava sendo estudado, parece que era de Davi. Eu acho que era de Davi, porque falava sobre ungir os filhos, separando-os para o Senhor, para o serviço do Senhor. E lá tinha uma dinâmica que pedia para que nós fizéssemos com os nossos filhos. E lá dizia assim: você, no pôr do sol, você compra um azeite virgem, azeite de oliva virgem, 100% virgem, e você faz ali com seu filho uma cerimônia, um culto de gratidão a Deus. Explica para o seu filho que você está orando e separando ele para o serviço do Senhor. Que ele, a partir daquele momento, está sendo ungido, recebendo o Espírito Santo, para que ele esteja sempre disponível para servir o Senhor na presença dele. Ele, a partir de agora, vai ser colocado como um servo do Senhor, um sacerdote para Deus. Eu não me lembro qual lição, qual é o trimestre, eu não me lembro. Mas eu aprendi isso lá. E eu creio que falava sobre a unção de Davi. Mas isso tem tantos anos que eu não me lembro assim, exatamente. Mas eu lembro de uma coisa. Eu fiz isso com ele. Pedi, no caso, o meu esposo, né? Para ungir ele. Comprei o azeite, pedi meu esposo para ungir. Nós explicamos o que estava sendo feito e tal. E quando veio a minha segunda filha, eu fiz a mesma coisa com ela. Na lição já não falava sobre isso, nem nada, mas como eu tinha feito com o primeiro, eu fiz então com ela também. E o tempo foi passando e isso virou um costume, porque eu pensava assim, eu fiz com o primeiro, eu fiz com o segundo, eu não vou deixar de fazer com o terceiro. E eu fiz com o terceiro. E eu sou mãe de 4 filhos e eu fiz com a quarta. E era interessante, porque quando eu estava fazendo, já com os últimos, os primeiros lembravam, e eles participavam com toda a reverência e com todo o respeito, crendo que aquilo ali era algo realmente significativo. Eu queria ler para vocês agora o texto que me fez lembrar desse acontecimento, e o quão certo eu fiz, eu não fiz errado, o quão certo eu fiz lendo isso aqui, eu vejo que Deus, ele abençoou muito, muito, muitos meus filhos. Eles, graças a Deus, eles cresceram em santidade ao Senhor. Eu vejo isso manifestar nas ações, nas palavras, na convivência aqui dentro de casa e na vida, onde eles estão, no trabalho, na convivência com as pessoas. E eu vejo a bênção de Deus sobre a vida dos meus filhos.
E eu queria passar para vocês isso aqui. Se você ainda tem o seu filho dentro de casa, mesmo que já é um rapaz, convide ele, faça essa entrega, essa dedicação dele ao Senhor. Aqui está dizendo assim, olha, na página 324 do livro Lar Adventista. Cada membro da família deve ser dedicado a Deus. As regras que Moisés deu concernentes à Páscoa são plenas de significado e têm aplicação a pais e filhos nesta era do mundo. O pai devia atuar como sacerdote da família, e se o pai fosse falecido, o filho mais velho devia realizar o solene ato de aspargir os umbrais da porta com o sangue. Este é um símbolo da obra a ser feita em toda a família. Devem os pais reunir os filhos no lar e apresentar Cristo diante deles como sua Páscoa. O pai deve dedicar todo membro da família a Deus e fazer a obra que é representada pela festa da Páscoa. É perigoso depor este solene encargo nas mãos de outros. Decidam os pais cristãos que serão leais a Deus e disponham-se a reunir os filhos no lar consigo e assinalem os umbrais com sangue, representando a Cristo como o único que pode proteger e salvar, a fim de que o anjo destruidor passe por alto o feliz círculo da família. Que o mundo veja que uma influência mais que humana está em operação no lar. Mantenham os pais vital conexão com Deus, pondo-se do lado de Cristo e mostrem, por sua graça, que grande bem pode ser realizado por meio da instrumentalidade paterna. Amém? Então, aqui está falando para nós que, naquele tempo lá, Deus instruiu Moisés como que ele deveria instruir os pais para proteger os filhos, para proteger a casa. Ele deveria ali passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E isso aqui, Ellen White está dizendo para nós, aqui no Espírito de Profecia, que nós, como sacerdotes da nossa casa, nós deveríamos também fazer, entregar, dedicar a nossa família, dedicar os nossos filhos, dedicar o nosso lar e protegê-los com essa representação, né? Naquele tempo, foi usado o sangue do Cordeiro porque ele apontava para Cristo que iria trazer a salvação. Hoje nós somos libertos pelo sangue de Cristo, nós já temos o sangue de Cristo que nos cobre, mas nós temos a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é representado pelo azeite. A Bíblia deixa claro para nós que o azeite das lâmpadas, né, das virgens, precisam estar constantemente, né, ali cheias, as suas lâmpadas precisam estar cheias de azeite. O azeite representando o Espírito Santo. E aqui está dizendo que o nosso lar precisa, né, dessa proteção. E eu vou dizer para você, assim como Davi, ele foi ungido com óleo e separado para ser do Senhor, para o serviço do Senhor, assim como as Escrituras diz, né, que o azeite ele é um símbolo que escorre na cabeça do sacerdote, na testa do sacerdote, pela sua barba, né, e toma conta ali da sua vida, tendo o poder do Espírito Santo agindo na vida dos seus servos. Eu digo para você, o Senhor, ele convida a mim e a você a fazer esse serviço no nosso lar. Buscar o Espírito Santo na nossa vida, transbordar isso na vida dos nossos filhos e separar o nosso lar para ser santo ao Senhor. Que Deus nos dê sabedoria, que possamos buscar essa sabedoria na fonte, porque Deus nos instruiu, tanto no seu manual, a Bíblia Sagrada, como nos escritos do Espírito de Profecia, Ele deixou para nós.
toda a instrução necessária para que nós pudéssemos ter sucesso na educação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de sabedoria e poder, para que nós possamos apresentar-nos diante de Deus no último dia, entregando os nossos filhos como herança que Ele nos deu, né? Devolver ao Senhor, em santidade ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Bom dia, meninas amadas do Senhor. Que mensagem poderosa. Eu estou aqui sem palavras, não tenho nem o que dizer. Eu tenho crianças pequenas e sinto dificuldade muitas vezes de corrigir. Não que eu não faça, eu acho que eu faço até demais. A questão é que muitas vezes eu posso ter feito sem a sabedoria correta, né? A gente tem que saber chegar, falar com amor, e no caso, quando não obedece, não, você fala uma, duas vezes, não deu certo, talvez a terceira, aí na quarta eu tenho pego a vara, sabe, de fato, mas o meu coração parte, ele dói, é muito difícil fazer essas correções, é muito difícil, não é fácil. Eu tenho passado por momentos assim que eu me identifiquei muito com tudo que a irmã passou aqui pra gente. E hoje meu coração aperta, eu fico muito triste, eu estava aqui falando com o Senhor, pedindo perdão, o quanto eu errei, né. Eu tenho um rapaz de 26 anos, e eu não estava na fé, eu não buscava o conhecimento, a sabedoria do Senhor. Eu vivia de conformidade com o que eu acreditava que era certo, né. Tinha fé em Deus, mas não eduquei o meu filho no caminho, né. Eu vivia no mundo. Então eu usava da sabedoria que o mundo me transmitia, né, o que eu acreditava. Mas graças a Deus o meu filho, ele é muito responsável. Eu estou só compartilhando com as irmãs um pouquinho da minha experiência. Ele é responsável, ele é um menino dedicado, né. Ele é muito esforçado, ele trabalha, ele não tem carteira assinada, mas ele faz Uber, ele corre atrás, sabe. Ele, graças ao meu Deus, mesmo sem a sabedoria divina, assim, sem estar buscando, mas Deus estava me guiando de uma forma ou de outra, eu consegui passar para o meu filho valores. Ele, graças a Deus, ele não bebe, ele não tem vícios, né. O que ele gosta de fazer é sair, encontrar com os amigos, bater papo nos momentos vagos, e ele gosta muito de dançar, né, é o que ele faz, mas fora isso ele trabalha o tempo todo, é sempre correndo atrás de alguma coisa. Ele é muito amável, assim, comigo, ele não era muito de me responder, né, mesmo eu lá, né, do outro lado, quando era necessário, eu dava uma correção, vinha com tapinha, alguma coisa, às vezes até o chinelo, eu aprendi que não é certo, né, corrigir o filho com chinelo, nem com tapa, né. Eu ouvi alguma vez, algum momento da vida que não é muito bom, que o mais correto mesmo seria um cinto, né, não sei se é por aí. Mas enfim, hoje eu tenho 2 crianças, um com 11 anos, o Lucas, e a Ana Clara com 8. E eu tento, sabe, eu estou tentando, e às vezes eu me sinto sufocada, porque é muita coisa para mim. Você ter que cuidar da casa, cuidar do alimento, todo mundo dentro de casa com essa pandemia, meu esposo, tudo em casa, né, meus meninos não estão indo para a escola ainda. Então a minha vida ficou muito cansativa, eu estou muito atarefada, é o dia praticamente todo na cozinha. Você levanta, faz as coisas de casa correndo, aí o café da manhã, e aí, antes do café da manhã eu já faço o culto com eles, né, e aí já corro, é café da manhã, do café vou arrumar, e arrumo isso, arrumo aquilo, então o tempo para eles é muito pouco, eu reconheço isso. E eu fico me perguntando o que eu poderia fazer para melhorar. E eu fico falando com Deus: "Meu Deus, e agora?". E aí já tem que fazer almoço, e do almoço arrumar a cozinha, e aí a aula deles, gente, quando eu vou olhar a hora, já acabou o dia, e eu não tive tempo, assim, de qualidade para sentar com eles e conversar. Então o que que eu tenho feito? No momento do culto,
de manhã e à noite. São as horas que eu reservo para conversar com eles. E aí eu tento passar para eles as coisas da vida, do dia a dia, e sempre com Deus em primeiro lugar, deixando claro para eles que sem Deus nós não podemos fazer nada, nossa vontade é contra a vontade de Deus, né? Nós queremos o que desagrada a Deus, então a gente não pode fazer o que a gente quer. Eu tento sempre transmitir isso para eles, tanto na minha vida mesmo diária, que eu tenho buscado e eu tenho procurado praticar na minha vida, colocar Deus acima das minhas vontades. Eu tenho transmitido isso a eles. E agora, recentemente, meu esposo trocou o celular, né? O meu e o dele. E o que que aconteceu? Passou o nosso para eles. E eu ainda falei: "Você acha que está na hora de fazer isso?" Mas de uma forma ou de outra, houve uma necessidade por conta da aula, né, virtual. Então eles têm que ter contato com o celular, computador, e desde o início da pandemia que está assim, eu estou sofrendo com isso, porque eu vejo meus filhos hoje viciados nisso. E aí já tem os amiguinhos da igreja, né, que tem o contato, e aí já botou a agendinha, e aí fica no bate-papo. Nossa, irmã Graça, não está sendo fácil para mim, sabe, conduzir em relação a isso. E eu já deixei claro para eles: "Olha, vocês ganharam o celular, mas não é para ficar com o celular o dia todo e todo dia. Vai ter um momento que eu vou liberar o celular para vocês, mas não assim". Eu gente, me perdoe, agora eu notei uma coisa. Primeiramente, que eu fiquei responsável para conduzir a sala, né, após o culto, a pregação, e eu me precipitei, me perdoe mesmo de coração. Primeiramente, nós deveríamos ir para as orações. Eu gostaria de convidar 2 pessoas para estar orando, e a irmã Graça para fazer a primeira oração. No caso, eu gostaria que uma irmã, se prontificasse a fazer a segunda oração, e depois a irmã Rutinha poderia vir com a oração cantada. E mais uma vez me perdoe, irmãs, eu me precipitei aqui em fazer um comentário antes do tempo. Não se Quem se preocupe, prontifica? é compreensível. Às vezes a gente pode esquecer a sequência, né? E eu me empolguei aqui, desculpa. A irmã Júnia levantou a mão. Então, a irmã Graça poderia fazer a primeira oração, a irmã Júnia a segunda e Rutinha a oração cantada, por favor. Então vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado, Pai, tem deixado para nós todas as instruções que nós precisamos, toda a sabedoria que nós precisamos nas suas sagradas escrituras, pelos testemunhos que o Senhor tem deixado para nós também, Senhor, que direciona para a nossa vida, direciona a nossa mente, para que nós tenhamos, saibamos dar os passos corretos na orientação, na educação, no proceder para com os nossos filhos. Pai, nós te louvamos, porque enquanto há fôlego de vida, Senhor, há esperança de restituição, há esperança de transformação, há esperança de operação do Teu Espírito Santo. Então, nós queremos entregar as nossas vidas, cada um de nós que aqui estamos, e nossos filhos, nossa família, que o Senhor, ó Deus, nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo, que é a maior necessidade que temos para agirmos da forma correta, quando nós formos educar, quando nós formos disciplinar os nossos filhos, e agirmos da forma correta quando os nossos filhos errar, Senhor, que nós possamos saber, Pai, transmitir para eles a disciplina, a correção com amor, Senhor. Mas sabendo, Pai, que nós precisamos saber dizer espere, saber dizer não no momento certo, da forma correta, porque assim,
assim nós estaremos ajudando os nossos filhos a serem maduros, a estarem preparados para as adversidades, para as frustrações dessa vida, para que eles sejam, Pai, homens e mulheres dignos na sociedade, para edificação, Senhor, e construção do reino eterno do Senhor. Que eles não venham a ser vergonha, Senhor, neste mundo, escândalo, pedra de tropeço na vida de ninguém. Mas que eles possam ser ungidos do Senhor, santos ao Senhor, preparados para o Senhor. Que nós tenhamos sabedoria divina, Senhor. Que a partir de nós, Senhor, possamos transmitir para eles essa santidade. Que possamos viver, Senhor, os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. Porque os nossos filhos, Senhor, eles nos olham. Nós somos os espelhos para os nossos filhos. Que nós sejamos, Senhor, através do nosso exemplo, o reflexo para os nossos filhos, Pai, de temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o Senhor, ó Deus, não deixe que falte para nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrame sobre nós o Teu azeite, Pai, que Ele possa tomar posse do nosso corpo. E assim, ó Deus, transborde para a vida dos nossos filhos, nas palavras, nas ações, no proceder de cada um de nós. Abençoe, Senhor, cada mãe, cada pai, principalmente as mães, Senhor, que aqui estão. Que cada uma, Senhor, possa ter sabedoria e possa ser visitada pelo Teu Espírito Santo para que não se sinta triste, não se sinta frustrada, não se sinta derrotada, mas possa saber que o Senhor está à nossa disposição para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir e para nos usar, para assim também corrigir os nossos filhos e instruí-los nos caminhos da justiça. Fique conosco, Pai, perdoe nossos pecados, unge os nossos filhos, Senhor, e os guarde dos males deste mundo. Em nome de Cristo Jesus, nós choramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Louvamos-te, ó Pai, porque o Senhor tem diversas maneiras de falar conosco. E nesta manhã, o Senhor mais uma vez veio ao nosso encontro. E eu quero te louvar, Pai, pela vida da irmã Graça, pela sua família. Pai, a irmã Graça é uma das pioneiras desse ministério. E eu te louvo por isso, Paizinho. Porque ela tem dito, eis-me aqui, ela tem buscado transmitir o que o Senhor tem ensinado a ela. Ela tem, Pai, sido uma discípula fiel ao Senhor. Ela tem praticado o ID, Pai. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Porque desde o princípio o Senhor manteve profetas que pudessem falar ao teu povo, que não se envergonhava de dizer a verdade. E aqui está uma serva do Senhor, falando conosco, transmitindo a palavra do Senhor a nós, sendo a boca do Senhor a nos falar. Obrigada, Pai querido. Continue a ungir o irmão Joel como teu esposo, Pai, como sacerdote do lar, que ele possa cada dia mais crescer em graça, Senhor, conduzindo seus filhos já grandes, mas com potencial de servir ao Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos, o Henrique, o Harrison, a Ellie, a Ellen, a Heloíse. Ó Senhor Deus, obrigada, obrigada por esta família. Mesmo distante, tem sido bênçãos para nós, aqui no Pentecostes, aqui na sala de consagração,
e por todos os lugares por onde eles vão. Toma o Senhor em tuas mãos. Tome cada família aqui representada, Pai. A Keila, Senhor, com suas angústias. Creio que, como ela, muitos outros aqui, mas o Senhor é Deus, e como orou a tua serva, precisamos estar dispostos a entender os planos do Senhor, a entender que o Senhor está aqui para nos ensinar, mas também para nos corrigir, para nos repreender e para nos educar na justiça. Obrigada, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Permaneça conosco, que as considerações logo mais continue sendo o teu Espírito a falar conosco através das bocas que serão manifestadas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. É a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, amém. Agora sim, iremos abrir as considerações. Eu vejo aqui a irmã Júnia, está com a mão levantada, seria somente para orar, irmão? Ou a irmã quer falar alguma coisa? Era só a oração mesmo. Oi, irmã Irmã Keila. Maria Faria. Oi. Irmã, Pode era só orar. conduzir. Pode deixar as outras pessoas falarem, pode deixar a irmã Maria falar, e aí depois, se der tempo, o tempo já está um pouco avançado, se der tempo eu comento, mas pode ficar à Tá vontade, certo. irmã. Tá certo. Irmã Faria, pode falar. A senhora estava com a mão levantada. Deve ter sido sem querer, então. Mais alguém tem desejo de falar? Fazer alguma consideração, alguma coisa que foi tocada, ouvir a mensagem? Então, já não havendo ninguém, eu vou falar, né? Fica à Eu não vontade, irmã consigo. Júnia. Eu acordei já. Na verdade, eu acordei bem de madrugada e bem mais cedo. Acordei às 3 e vim para a presença do Senhor. E depois o meu esposo veio, nós fizemos o culto. E o sono veio e eu voltei a dormir, né? E eu voltei para a cama com ele e acabei dormindo, cochilando. Quando eu acordei já estava um pouco tarde. E mesmo assim eu falei, não, eu vou entrar na sala, que a responsabilidade chama, né? A gente sente falta. E quando eu não estava lembrando da escala. Quando eu ouvi a voz da irmã Graça, eu achei que já fossem as considerações, porque já era quase, acho que já era mais de 5h30 quando eu entrei. E aí eu achei que fossem as considerações, mas fiquei prestando atenção, porque eu gosto de ouvir as considerações dela. E assim, para mim é um grande exemplo. Deus abençoe a senhora, viu, irmã Graça? Saiba que eu tenho aprendido muito, muito em todos os aspectos com a senhora, com a sua família. E assim, Deus seja louvado por sua vida, de verdade. Eu tenho orado por sua família, Deus tem me lembrado de vocês o tempo todo.
E eu tenho sempre orado a Deus, louvado a Deus pela vida de vocês. E quando eu ouvi ela falando, eu falei, louvado seja Deus. E comecei a prestar atenção, fiquei aqui, eu tinha que organizar algumas coisas ali, e com o telefone, né? Aí, carregando o telefone, prestando atenção. Aí eu vi que ainda era a mensagem. E quando ela começou a falar do lar adventista, eu falei, não, a irmã Graça que está pregando hoje, louvado seja Deus. E comecei a buscar ficar mais atenta ainda à mensagem. E eu glorifiquei ao Senhor porque as menções da irmã Graça foram bem pertinentes ao que havíamos conversado nessa madrugada. Quando estávamos fazendo culto, eu e meu esposo resolvemos meditar no livro Fundamentos do Lar Cristão, né? E a gente, os nossos filhos já são grandes e eu estava falando para ele, né, da unidade, como devemos nos unir. Meu esposo, ele se converteu há 1 ano e tomou a decisão pelo batismo há um ano, se batizou, na verdade, ele tomou a decisão já há quase 2 anos, mas há 1 ano e pouco ele se batizou. E eu louvo a Deus por isso. E nas nossas falas aqui, né, a gente lembrou o quanto o nosso filho, que hoje já é um rapaz, né? Meu filho hoje mora a mais de 2.000 quilômetros de distância de casa, e a gente sempre fala, eu lembro quando ele tinha aí por volta de 6, 7 anos, eu acho que eu já mencionei isso, não lembro, na sala, todas as vezes que alguém pregava na igreja sobre a volta de Jesus, ele chorava muito. E teve uma ocasião que o choro dele foi tão compulsivo, que foi tão assim relevante, que incomodou a direção da igreja. E nessa ocasião, uma amiga que fazia parte da liderança, ao terminar o culto, ela falou assim, amiga, não está certo. Cláudio Emanuel, ele convulsiona no choro, deve ter alguma coisa. Você nunca parou. Será que ele é tão novo e ele já falava que ele queria batizar e que ele queria ser pastor aos 7 anos de idade. E aí aquilo me incomodou, a conversa com ela no final do culto. Eu cheguei em casa, chamei ele, a gente tinha um joguinho que eu tinha conseguido para eles, um jogo, eu esqueci o nome agora, porque eu já doei, sobre o Êxodo. É um jogo bíblico, como se fosse uma trilha bíblica. E aí a gente foi jogar e ele estava muito assim, muito eufórico. Aí eu peguei, depois terminou o jogo, eu falei, agora vamos orar e vamos conversar. Aí eu fui conversar com ele, e ele falou comigo que ele não queria falar. Eu falei com ele, eu falei, vamos conversar. E no final das contas, resumindo, ele foi e me falou assim, mãe, a gente já tinha até encerrado a conversa, ele falou assim, mãe, se Jesus voltar hoje, meu pai vai para o céu? Eu falei para ele, filho, que pergunta difícil, mas eu quero acreditar que sim, nós oramos pelo papai todos os dias, eu quero acreditar que o papai vai para o céu. Ele falou assim, mas para ir para o céu não tem que ser adventista? Eu disse a ele, filho, a Bíblia diz que Deus tem ovelhinhas em todos os apriscos, e eu acredito que apriscos sejam as igrejas cristãs que existem na Terra, as igrejas de Cristo. Aí ele falou assim, mas a igreja de Cristo é só a igreja adventista. O irmão falou hoje. Aí eu falei assim, como assim? Eu nem lembrava que o irmão tinha usado essa expressão. E realmente a gente fala, a gente está pregando, a gente fala, a igreja de Cristo, né, irmãos? E aí olha, ele tinha 7 anos naquela ocasião.
Aí eu abracei ele, abracei minha filha. Meu esposo, na época, estava trabalhando longe de casa, no estado de São Paulo. E resumindo a história, eu disse a ele, falei, filho, eu sei que é difícil falar para você, mas Deus tem uma igreja invisível. E a Bíblia fala disso. A igreja visível de Deus é a igreja adventista do sétimo dia, em se tratando de instituição. Mas a igreja de Cristo sou eu, é você e todo um povo que acredita. Aí eu falei com ele, eu falei, você acha que o papai acredita em Deus? Ele falou assim, eu acho, mas ele não quer seguir a Deus. Aí começou aquela discussão, né? Resumindo, nós fizemos um pacto de orar pelo pai deles, pelo meu esposo, né? E, irmãos, por ocasião da decisão do meu esposo, meu filho ele ficou meio assim, ele falou, ele não acreditava. Veio a pandemia e o pai dele tinha decidido se batizar. Ele não falou nada comigo, mas ele chegou, ele estava em Santa Catarina já na época, e ele chegou numa quinta-feira e o batismo do pai foi no sábado. Ele estava tão radiante no batismo do pai que vocês não têm noção. E há pouco tempo, recentemente, há uns 6 meses, mais ou menos, estávamos em alguns membros da família, meu esposo não estava presente, nós estávamos em um carro voltando de viagem, isso eu sei que eu já falei aqui. E o meu irmão fez um comentário. Que tipo de comentário? Que quando a pessoa falando de uma situação, e ele falou assim, olha, e falando com o meu pai, quando a pessoa nasce de um jeito, ela não muda. Quando a pessoa tem um gênio, ela não muda. Irmãos, assim, ó, meu filho estava calado, em silêncio, ele nem tinha abrido a boca naquela estrada. Quando eu vi, de repente, ele falou assim, tio, o senhor não está errado de todo. Mas eu pensava igual o senhor, até eu ver meu pai se convertendo. Isso, para mim, irmãos, foi um bálsamo. Porque naquele momento eu estava muito preocupada com a condição espiritual dele. Por alguns motivos e tudo. E eu louvo ao Senhor. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos no berço, nós não temos que temer. E essa madrugada, nós meditando no livro O Lar Cristão, Deus me chamou para a responsabilidade. E como a irmã Graça disse, mesmo os nossos filhos já sendo grandes, nós precisamos buscar na fonte a maneira correta de aconselhar, porque eles virão. Não há ninguém no mundo que os nossos filhos confiem mais do que nós como pais, independente da vida que eles escolheram seguir. Os nossos filhos confiam em nós. Deus seja louvado pela mensagem, irmã Graça. Deus seja louvado pela vida de cada um aqui presente. Essa é a minha consideração. Desculpe pela demora. Eu gostaria que alguém, se sentir o desejo no coração, se prontificasse a fazer uma oração para nosso encerramento. Hoje é sábado, né? Temos que nos organizar para ir para a igreja e o horário já está bem adiantado, né? Temos pouco tempo. Quem se prontifica? Keila, você Posso mesmo orar? pode orar, né? Pois não ouvi, eu não ouvi muito bem. Alguém se prontificou? Pode fazer a oração, então. Oi, A irmã eu não... Terezinha.
Oi, irmã Terezinha, fica à vontade, então vamos orar. Vamos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te Então tá ouvindo. bom. Então vamos orar. Nós vamos olhar. Eterno Deus e maravilhoso Pai. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos preciosos em que passamos nessa sala, Pai, meditando e ouvindo mensagens, Pai, que tanto tocou os nossos corações. Pai querido, Pai santo, eu peço ao Senhor por cada mãe, por cada pai, que faz parte dessa sala que estão aqui hoje, como a mim, que sou vó, que tenho me angustiado, Pai, me preocupado tanto, Pai, com meu netinho que vive, está sempre na minha casa, e para ensiná-lo, Pai, como é difícil. Nós clamamos ao Senhor sabedoria, Pai, pedimos ao Senhor poder dos altos céus, para que nós possamos, ó Pai, obedecer a Tua palavra, que nós possamos estar falando com eles, deitando, levantando, brincando, a cada instante possamos estar falando para os nossos filhos, nossos netos, do Teu amor, da Tua misericórdia, do céu que nos espera, que nos aguarda, o Teu amor, da Tua bondade. Dai-nos poder, dai-nos sabedoria. Oh Deus, me impressionou muito o que a irmã Graça falou sobre a criança que já nasce, para o ser humano já nasce com o mal arraigado no coração. E eu vejo isso, Pai, na vida do meu netinho com 1 ano e 7 meses. Como a tendência dele é só para as coisas ruins. Ele aprende tão fácil as coisas as coisas que são ensinadas, dança, música. Oh Deus, eu peço, Senhor, por misericórdia, entristece, dói o meu coração, mas eu peço, Senhor, por todas as mães, vós, Pai, que estão vendo nossos filhos, nossos netos crescer e vendo o mal arraigado mesmo, mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dai-nos sabedoria e repreende, Pai, toda a tendência do mal na vida dos nossos filhos, nossos netos, e dai-nos sabedoria, Pai, para com o Teu poder nós esperamos no Senhor a vitória. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos filhos que estão já crescidos, como as irmãs manifestaram aqui, eu também tenho os meus filhos, que cresceram, Pai, na Tua presença, servindo o Senhor, e hoje, Pai, meus 2 filhos estão desviados, afastados do Senhor, distantes do Senhor, indiferente e descuidado. Mas, ó Senhor, ouve as orações, ouve as nossas lágrimas, ouve os nossos clamores, aceita os nossos jejuns, que nós temos implorado e suplicado ao Senhor pela salvação deles. Nós sabemos, ó Pai, que estamos no tempo do fim, o Senhor está prestes a voltar. E nós ficamos muito angustiados, Pai, preocupados, com medo de não dar tempo. Mas nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, olha para cada mãe, para cada pessoa aqui, para cada lar representado. Sonda os nossos corações, ó Pai, sonda a nossa mente, por misericórdia. Resgata os nossos filhos, ó Pai, salva, Pai, e salva cada um de nós. O objetivo dessa sala, Pai, é buscar o Espírito Santo, o batido do Espírito Santo, a chuva serôdia. Ó Deus, derrama ela sobre nós. Nós te imploramos, Pai Santo, nós te suplicamos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém.
os guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, vitorioso. Deus os guarde para o seu louvor, e do seu poder e do seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Feliz sábado a todos, que Deus abençoe o nosso dia, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e entendimento que precisamos para conduzir nosso lar, nossos filhos, nossa família. Um grande abraço a todas, feliz sábado, até amanhã. Feliz sábado. Sábado, meninos. Feliz sábado a todos vocês.